Hoje estamos em João, capítulo 4, começando no versículo 31. Semana passada observamos coisas no começo do capítulo aqui, aquela história sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana, e ainda temos algumas coisas relacionadas a isso, continuando a partir do versículo 31. Então vamos lá para João, capítulo 4, e observando nesse contexto aqui, as dificuldades com o entendimento de coisas. Eu quero voltar até um pouco antes e pensar sobre Nicodemos. Nicodemos, no capítulo 3, veio a falar com Jesus, um homem instruído na lei, um homem, obviamente, com bastante conhecimento, mas quando Jesus falou de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ele não entendeu. Foi difícil essa transição de coisas materiais e carnais para coisas espirituais. Depois, nós temos a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E, novamente, uma dificuldade, que ela não conseguiu entender que Jesus falou de água viva e não da água do próprio poço. Até que, em um certo momento, Jesus conseguiu mudar o entendimento dela. E os discípulos? Quando Jesus falou sobre necessidade, ou desculpe, eles chegaram da cidade com alimentos, preocupados que Jesus não tinha comido nada, e ele falou: Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu não preciso, neste momento, desta comida. E, por último, ficamos com uma dúvida, um ponto de interrogação aqui. Quando ele fala sobre a ceifa, no começo da leitura de hoje, será que eles entendiam? Será que eles entendiam o ponto espiritual do que ele falou? Vamos ler aqui e refletir um pouquinho sobre essa dúvida na nossa leitura do capítulo 4, começando no versículo 31. João, capítulo 4, começando no 31, diz: Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus continua com termos um pouco enigmáticos aqui, para explicar algumas coisas para os discípulos, e vamos procurar compreender algumas coisas para nosso próprio proveito. Pergunta número 1 para hoje ficou com a Benita. Benita, eu pedi para comparar a reação dos apóstolos no capítulo 4, versículo 33, com a reação da mulher samaritana, quando Jesus falou sobre água. Então, no 33, é sobre comida. No começo do capítulo, na mulher samaritana, foi sobre água. E nessa altura, o entendimento dos discípulos foi bom? O que você pode explicar? Ela teve dificuldade em compreender quando Jesus falou da água viva. E a reação dos discípulos sobre a comida foi quase igual. Demoraram para chegar ao nível, ah, de conversa espiritual de Jesus. Ok, é exatamente isso que observamos, que ela não entendeu bem a questão da água viva e eles não entendiam bem sobre a comida, demoraram para compreender a ideia de uma coisa espiritual, indo além das coisas físicas. E assim, para refletir um pouquinho aqui da nossa parte, como João teria olhado para trás para esses exemplos de lerdeza espiritual dele e dos outros. O próprio João, que está escrevendo aqui,
Mas ele está escrevendo décadas depois. E quando ele lembra daqueles momentos, será que ele ficou envergonhado? Como nós não compreendemos o que Jesus estava dizendo? Porque agora, obviamente, ele compreende. Quando ele escreve o Evangelho, o Espírito Santo guiando as palavras de João aqui, obviamente ele entendeu. Eu acho até interessante como ele deve ter olhado para a infância da sua fé, em contraste com a maturidade que tem décadas depois, quando ele escreve o relato da vida de Jesus. Ok, agora, Léo, pergunta número 2. Qual foi o alimento principal de Jesus? O alimento principal de Jesus foi servir a Deus. Ok, exatamente. De fazer a vontade do Pai, ele diz, realizar a obra do Pai. Para nós também, servir a Deus deve ser mais importante do que comer, dormir, qualquer outra coisa na vida. Que devemos priorizar o que realmente pertence ao próprio Senhor. E número 3, Beca, Jesus viu que qual ceifa estava pronta? Ah, no meu entender, pelo que eu entendi aqui, eram as pessoas que já estavam prontas para ouvir o Evangelho, né? Elas já estavam dispostas a crer no Evangelho. Exatamente isso. E Ele não está falando aqui de plantas, de trabalho de agricultura, mas do trabalho espiritual. Lembramos, usando outra ilustração, que Jesus falou de fazer dos discípulos pescadores de homens. Eles sabiam pescar peixes, mas agora seriam pescadores de homens. Lembrando de Mateus capítulo 9, só comparando um pouquinho aqui, começando no versículo 35, diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, para nós, hoje em dia, essa ideia se tornou comum, justamente por causa do ensinamento que encontramos nos evangelhos. Porém, para os apóstolos, talvez tenha sido um pouquinho mais difícil compreender o significado das palavras de Jesus. Essa ideia espiritual de algo que parece comum e material. Ok, pergunta número 4, voltando para Benita, mas deixe-me ler primeiro esses próximos versículos aqui, para ter um contexto, e depois vamos para a pergunta. Começando no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Ok, Jesus passando mais tempo na Samaria antes de ir para Galileia, mas aqui sobre esses samaritanos que saíram de Sicar para ver Jesus. Benita, quais foram as duas bases da fé dessas pessoas e qual das duas foi mais firme? As duas bases eram o testemunho da mulher e a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus foi mais importante. Ok, exatamente isso, que essa segunda base aqui, a palavra dele, até eles dizem, não é mais por causa do que você falou para nós, mas porque nós temos ouvido, que nós temos esse contato assim com ele. A fé deles dependia diretamente da palavra dele. Para nós hoje, a palavra é transmitida por meio dos autores das Escrituras,
Mas é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. E nossa fé também depende da palavra de Jesus, da mensagem transmitida nas Escrituras. E pergunta número 5, Léo, o que os samaritanos afirmaram sobre Jesus? Aqui uma confissão muito importante. Que ele era um salvador do mundo. Ok. Nós temos observado, já nos primeiros capítulos, várias confissões sobre Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, e agora o Salvador do mundo. Pessoas comuns tendo esses encontros com Jesus, percebendo a grandeza da pessoa e chegando às suas conclusões, que ele veio de fato para cumprir profecias e que ele é de fato o Senhor, o Messias, o Salvador do mundo. E pergunta 6, voltando para Beca, a parada para tomar água e descansar se estendeu em uma visita de quantos dias na Samaria? E por quê? 2 dias, porque Jesus mesmo, nesse versículo, fala que Jesus mesmo testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Ok, e quando eles pediram, ele ficou mais esse tempo, demorou um pouquinho mais para voltar para a região dele, onde talvez não teria a mesma receptividade. Mas ele viu a receptividade dessas pessoas, dos samaritanos. Pessoas, no geral, desprezadas pelos judeus, mas Jesus deu importância. Até eu acho interessante, ligando isso com aquele comentário que ele fez nos versículos anteriores, onde ele falou: vocês vão ceifar onde não semearam. Jesus está plantando sementes aqui. A ceifa em Samaria vem depois. Inclusive, é no livro de Atos, no capítulo 8, que Filipe vai para Samaria e as pessoas recebem bem a palavra. Depois, Pedro e João, dois dos apóstolos presentes aqui com Jesus, vão para lá também e pregam a palavra para essas pessoas. Observamos como Jesus estava preparando o campo e os apóstolos iam ceifar depois. E nisso, eu acho interessante refletir um pouquinho como a diferença de 2 dias com Jesus teria um impacto para o resto da vida e até para a eternidade dessas pessoas. Jesus deu um presente enorme para eles quando cedeu ao pedido e permaneceu mais 2 dias naquela cidade. Benita pergunta número 7. Qual foi a base da fé dos galileus que receberam Jesus? Agora ele continua para o norte, volta para Galileia. E por que os galileus acreditavam nele? Eles estavam na mesma festa em Jerusalém e viu as obras de Jesus. Ok, versículo 45. Diz assim: quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Isso nos levando de volta para capítulo 2, versículo 23, quando diz: durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então, os sinais de Jesus, naquela Páscoa em Jerusalém, foi motivo de fé para várias pessoas, inclusive agora para pessoas que já voltaram para casa, chegaram antes de Jesus, de volta na Galileia, e quando ele chega, já encontra pessoas querendo realmente ouvir essa mensagem. E sabemos que a boa parte do trabalho de Jesus seria feito na região da Galileia. Ah, mesmo se algumas pessoas rejeitaram, principalmente em Nazaré, em outros lugares da região foram bem receptivas à mensagem. Ok, agora lendo do 46 ao fim do capítulo e depois as outras perguntas. Próxima pergunta vai ficar para você, Léo. Mas vamos ler primeiro, do 46 ao 54. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis.
Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Então, lembrando que ele tinha feito outros sinais em Jerusalém, mas agora na Galileia de volta, já tinha tornado água em vinho no casamento em Caná, e agora faz outro sinal, curando essa criança ou jovem lá de Cafarnaum. Ok, perguntas agora. Léo, em Caná da Galileia, quem procurou Jesus para pedir uma cura? Um oficial do rei. Ok, um oficial do rei, que ele descreve aqui. E vamos já ver uma outra pergunta sobre isso, que vai para a Beca, pergunta número 9. Quem estava doente e onde estava? O filho desse oficial do rei. E ele estava em Cafarnaum. Ok. Como já falamos sobre Caná, quando no capítulo 2 falamos sobre o milagre que Jesus fez em Caná, não temos certeza da localização de Caná. O que podemos perceber é que era um lugar mais alto, porque falou de descer para Cafarnaum. Duas vezes, acho que no texto aqui fala de descer. Então, era um lugar mais alto na Galileia, isso já sabemos. Mas a distância que envolvia, não sabemos exatamente. Distância suficiente que parece que levou de um dia para outro para o homem chegar de volta. Então, algumas horas de caminhada para chegar de volta na sua cidade. E pergunta número 10, Léo, o que Jesus falou que satisfez o homem que o procurou? Disse que seu filho continuaria vivo. Ok, vai, teu filho vive, ele diz. E o homem aceitou isso, creio, e já foi, acreditando exatamente nisso. Implicitamente, esse oficial do rei entende o que o centurião entendeu em Mateus capítulo 8. Vamos lá para Mateus 8. Porque é um caso parecido e que ensina uma coisa importante que nós vamos destacar daqui a pouco. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Até temos que pensar que talvez esse centurião havia falado com aquele servo do rei, oficial do rei, talvez sabia do que Jesus havia feito algum tempo antes, mas agora continua e diz, versículo 9: Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esse centurião entendeu que as palavras de Jesus eram como seus servos, que ele podia mandar uma palavra do mesmo jeito que o centurião poderia mandar um soldado, e que a palavra teria o efeito de fazer a obra do próprio Senhor Jesus. Então, uma ideia bem interessante aqui, e daqui a pouco vamos comentar mais sobre isso. Agora, pergunta 11, voltando para Beca. Por que o homem perguntou sobre a hora que o filho melhorou? E o que ele deduziu depois de ouvir a resposta? E mais uma coisa aqui, qual foi o efeito desses fatos na sua família? São três perguntas em uma. Ah,
na hora eu falei, será que deixou, a febre deixou o menino de maneira natural? Ou se a cura era um efeito do poder de Cristo, né? Mas ele mesmo deduziu, ele constatou, ele reconheceu que era exatamente aquela hora que os servos dele tinham falado, era aquela hora que Jesus tinha dito para ele, né? Teu filho vive. E o efeito que fez, o oficial creu e toda a sua casa também. Ok, exatamente isso. Você falou bem. Não era uma coisa natural, não era uma coisa que só aconteceu, que o filho melhorou por si. Mas exatamente na hora que Jesus falou, a cura foi realizada. E desta forma ele entendeu que de fato foi uma cura feita por Jesus. E levou a fé da família toda. Muito bom. Agora, os desafios adicionais. E nessa parte bonita caiu para você responder essas últimas duas. Um, Bem que nós já temos estudado esse mesmo texto um tempo atrás, e eu sei que você está bem preparado para responder as perguntas aqui, mas com certeza isso vai ser de ajuda para todo mundo aqui. Então vamos lá para perguntas número 12 e 13. Pergunta número 12 pede para associar o que Jesus diz aqui sobre semeador e ceifeiro. Já li versículo 35 a 38, que ele fala de olhar que não ia demorar 4 meses, já tinha uma ceifa pronta, e que eles iam ceifar onde não semearam. Eu pedi para ligar isso com 1 Coríntios capítulo 3, onde Paulo fala de várias pessoas com seus papéis. Uma pessoa semeia, outra pessoa rega, outra pessoa ceifa, o colhe. Agora, ligando essas coisas, instruções de Jesus e a explicação de Paulo, o que que nós aprendemos sobre nosso serviço e as atitudes agradáveis a Deus em nossa vida? Ok, acho que você já deu parte da minha resposta, mas eu coloquei uma semeia, outra rega, outra cefia, porque é Deus que está agindo e dando crescimento. Ok, E não importa quem faz o que. O que importa é a salvação das pessoas. ok. Eu quero comentar rapidinho sobre esse ponto que você acabou de falar, Benita, que não importa o papel de uma pessoa ou outra, mas que Deus recebe a glória e as pessoas recebem a salvação. O ponto nisso é de perceber nossa pequenez. Nós, nós não somos importantes. E quando pensamos, por exemplo, da atitude de João Batista, eu preciso diminuir para que ele cresça. Sempre devemos ter a mesma atitude. Nós somos apenas ferramentas na mão de Deus. Nós não somos importantes. O que importa é que Deus seja glorificado e que as pessoas tenham oportunidade de conhecer Jesus e de receber a salvação que ele oferece. Não devemos nos achar importantes, indispensáveis de alguma forma no plano de Deus. Ele pode colocar mais 10 no lugar de cada um de nós, se for o caso, mas ele que vai ser honrado, ele que vai ser glorificado quando a palavra dele é divulgada. Então, o que acho que você já respondeu aqui. Eu já adiantei um pouquinho, talvez, essa última parte, mas que a honra, de fato, é para Deus. Ok, e Benita, a última pergunta da noite, pergunta número 13, trata de três características que normalmente nós identificamos como maneiras de ver como Deus é Deus. Então, Jesus em carne é Deus. Eu diria que ele não utilizou todos os seus poderes divinos no dia a dia. Por exemplo, Deus não é limitado geograficamente, mas Jesus andou da Judeia, passando pela Samaria, para chegar na Galileia. Poderia ter simplesmente aparecido em outro lugar, mas não fez isso. E às vezes Jesus deixa de falar conhecimento de alguma coisa, até confiando no Pai para revelar na hora certa. Mas nesses primeiros 4 capítulos de João, já dá para ver exemplos que ilustram
essas características da onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Então, o que você anotou aí, Benito, sobre exemplos desses atributos divinos no começo do livro de João? A onisciência, ele sabia muitos detalhes da vida particular da mulher samaritana. Falou um monte para ela. Ok, é verdade. Falou sobre quantos maridos ela teve, essas questões assim. Ele tinha conhecimento da vida dela, da vida particular dela. Ok? Onipotência. Ele demonstrou o poder que ele tinha quando ele transformou água em vinho. Essa é uma ilustração, tem outras também. Ok, realmente tem vários milagres relatados já para nós aqui, mostrando que ele não tem limite do seu poder, ele faz milagres mesmo. E onipresença, esse talvez tenha mais de uma maneira para observar isso. O que você anotou? Benito, precisa ligar o microfone de novo. Benito, precisa abrir o microfone de novo. Eu pensei que estava aberto. Ok, Eu falei que ele curou o filho do servo do rei à distância. ok. Eu coloquei também o fato de ter visto Nataniel debaixo da figueira no capítulo 1, mas mais visível ainda é esse caso. Ele não é limitado por distância, ele pode estar em Caná e cura uma pessoa que está em Cafarnaum. Como Deus também não tem nenhuma limitação de distância, nenhuma limitação geográfica hoje. Jesus demonstra isso mesmo quando está aqui na Terra. Jesus é Deus. João mostra isso de várias maneiras. A partir do primeiro capítulo até o final do livro dele, ele defende essa doutrina fundamental da divindade de Jesus Cristo. Ok, chegamos ao fim das perguntas para hoje e para a próxima aula, já olhando para capítulo 5, do versículo 1 ao 47, e acredito que vocês todos já têm a apostila do capítulo, das perguntas que inclui capítulo 5, e daqui a pouco eu vou ter que mandar mais algumas folhas para continuar nosso estudo. Mas para a semana que vem, capítulo 5,